uma aluna lembrou de eu gravar o Silvinho, que eu entro e já não me lembro mais de gravar. E ontem, Leonardo, a gente começou a formação da Cliro, e o Henrique foi falar, né? E eu estava tão cheio de coisa para fazer, respondendo e-mail, essas coisas todas e tal, eu pedi para ele e o Ricardo me lembrar de gravar, e a gente não gravou o seminário dele ontem, né? Aí, quando foi no final, eu falei sobre isso, comentei sobre ele, ficou puto, brincando, né, claro. E ele disse assim, isso é um verdadeiro parricídio, brincando. Que a gente tinha cometido um parricídio ontem. Ai, ai. Pois é, é só recuperar essa questão que eu acho que ela é porque essa é uma crítica muito direta que se faz, especialmente a posição do feminino em Lacan também, né? Então, acho que essa contraposição, no bom sentido da contraposição, é importante que vocês considerem, né? Tem uma passagem aqui que ela começa a falar das questões dos matemas da sexuação, que, bom, isso, infelizmente, a gente vai ter que deixar para depois, porque, né, ela está se referindo Mais aqui. na frente, né? A gente pode falar a respeito disso, talvez. Nós vamos falar sobre mais a respeito disso. Eu só queria colocar algumas coisas com o que você está falando, Leonardo, sobre essa característica da existência, né? O real e a referência ao objeto A, porque eu acho que é um ponto muito importante e se articula com o que o Silvio estava falando hoje de manhã, a respeito da ontologia do presente, né? Quando o Lacan vai retomar o conceito de real e vai trazer, e até no final da obra dele ele vai dizer que o objeto A é o real, né? Ele fala que o real é o objeto A, o real é várias coisas, né? O real é tal coisa, o real é isso, o real é aquilo, mas ele vai dizer que o objeto A é o real, na realidade. E aí é interessante isso, porque a gente joga com essa referência do real e com a referência do gozo, né? Em relação ao objeto A. Então, não é uma simples dialética, era isso que eu queria dizer. Não é uma simples dialética, né? Porque a gente pode trazer para um campo onde existe uma crítica da referência da forma da sexuação e uma questão que eu acho que até o próprio Freud percebia que não era por aí, mas eu acho que ele não conseguiu fazer alguma coisa com isso. Por isso que eu acho que ele declarou logo que não sabia nada da mulher, né? Mas, assim, não é uma lógica do quem é o todo ou não todo, não é uma simples coisa isso aí, né? Não é uma dialética simples, ela tem toda uma construção aí diferenciada, em função do conceito de gozo e do objeto A, eu acho. Exatamente. Né? Então, eu acho que é esse ponto, porque eu acho que incide muitas críticas nesse sentido, é todo, não todo. Então, há uma questão de uma posição fálica ao extremo, aquele falocentrismo da psicanálise. E o Lacan, muito pelo contrário, eu acho que ele vem a falar a respeito justamente dessa experiência que o próprio Silvio tocou hoje, que é essa experiência de uma reinvenção do que o sujeito realmente é. Né? A dialética do sujeito não é um jogo de opostos, é um jogo de significação que tem uma complexidade aí que joga com o corpo de gozo. Então, eu acho que a gente tem que pensar por essa via, né? Dessa complexidade, eu acho que é por aí talvez que a gente possa construir uma resposta da psicanálise em relação a essas questões de gênero. Isso é importante que você está dizendo, Tiago, porque exatamente a lógica do não todo, em Lacan, a ideia do não todo fálico, por exemplo, ela não é uma mera oposição, como você disse, né? Você tem um todo e tem o incompleto, por exemplo. Não é nada disso. Não é a afirmativa universal, né? O todos e o nenhum. Não é isso, pelo contrário. Isso é uma coisa, é um operador lógico que não existia, que foi inventado por Lacan. Porque o operador lógico até então era exatamente isso. Todos os homens são mortais. Nenhum homem é mortal. Né? Quer dizer, o todo e o nenhum, que é a lógica desde Aristóteles, e que o Lacan trabalhou muito com isso lá, trabalha com os quadrantes de Peirce, etc. Né? Então, não é um operador negativo no sentido da negação do todo. Não é isso. Né? Por isso que é importante isso que você está dizendo. Nós estamos trabalhando com um outro operador. Né? É muito mais do campo do que pode parecer
consistente e o do inconsistente. Mas veja bem, voltamos exatamente à questão do inconsistente, da positividade no sentido Foucaultiano do inconsistente, porque uma estrutura só funciona se for inconsistente, se tiver algo que existe a ela. Uma estrutura consistente não funciona. Se tiver um todo, ela não funciona. Tem que ter um buraco para poder funcionar. Então, essa lógica da inconsistência, porque é difícil, né? O problema é que o termo inconsistente ele pode ter uma significação negativa, que é uma coisa frágil e tal. E em Lacan não é nada disso. É a inconsistência que faz funcionar. Não tem como... Não é, tudo que é consistente tem uma dificuldade imaginária de operar. Né? Para poder operar, precisa ter um buraco, precisa ter uma inconsistência. Essa inconsistência é exatamente isso que deveria estar no buraco, que deveria existir no buraco, não existe porque existe, dando uma consistência de fora. É exatamente a lógica do não todo. Não é? Não é que ele não existe, entende? Simplesmente. Ele existe como um buraco. E veja que buraco, para Lacan, é uma coisa importantíssima. Não tem nada de negativo no sentido da desvalorização. Pelo contrário, né? Se não tem buraco, não tem sujeito, não funciona. Não é? Professor, e é nesse sentido que pode-se dizer, então, que... porque na página 662, aqui ela vai fazendo os apontamentos aqui, ó. Ela vai traz uma outra, Lucy Irigaray, não sei, uma coisa Irigaray. Irigaray, isso, obrigada, professora. Irigaray. E aí, mais embaixo, ela vai falar que não basta positivar o significante feminino, né? É necessário desconstruir a lógica falocêntrica. Então, nesse sentido, quando vai para a lógica do não todo, ela já está, de certa forma, descartada, então, essa lógica falocêntrica, né? Exatamente. Então, isso. Então, por exemplo, não faz sentido essa crítica hoje em Lacan, no sentido dessa... de como se ele trouxesse, quer dizer, ele já quebrou com essa lógica aí de Freud, né? Ampliando aí a... Eu vou lembrar para vocês o que eu propus metodologicamente, para vocês desde o início. Não vamos descartar as críticas rapidamente, porque vamos trabalhar com elas. Porque é claro que existe a crítica do falocentrismo, da psicanálise, ela começou com Freud, né? E foi o Freud que se deparou com a insuficiência do falo e foi suficientemente honesto para dizer, olha, eu tentei, a crítica do falocentrismo, ela é pertinente no que diz respeito à tentativa freudiana de colocar o feminino no campo do falo, não só o feminino, como a sexualidade de maneira geral, né? Freud foi suficientemente honesto para dizer que não conseguiu, que não dá, né? Tanto é que ele abre a problemática do feminino. Então, parece que ele já sabia, né, Leonardo? Ele sabia que tinha alguma coisa além, mas é como se ele não conseguisse ir, né, adiante, assim, né? Ele não tinha um operador teórico, como o objeto A, por exemplo, né? O Lacan teve um trabalho desgraçado. Olha, foram 20 seminários, né? Até Lacan chegar ao não todo. Foram 20 anos de seminário, não é pouca coisa, não. Até o Lacan, que era um gênio, né? Um gênio absurdo, precisou de 20 anos para construir isso. Então, não é uma coisa simples. Então, eu acho que onde Lacan chegou, e que eu acho que quem abriu a questão foi o Freud, abriu, né? Ele disse, olha, tem alguma coisa errada aqui, que eu não consigo dizer o que é uma mulher a partir do fálico. Né? Eu não tentei, forcei a barra, inclusive o Freud força a barra mesmo, tanto é que diz besteira, e ele mesmo diz que a mulher teria uma significação do feminino através do filho, o que é uma bobagem sem tamanho, né? Porque ele mesmo sabia que o filho é um falo, então o filho não é propriamente um significante feminino, né? É um significante fálico. Então, mas ele escorregou, patinou, até que chegou e foi honesto, e disse, olha, não consigo, vão procurar os poetas, porque tem alguma coisa aqui que não encaixa.
né? Então, ele realmente desistiu de colocar o feminino no campo do fálico. Não sei se ele desistiu, né? Talvez não, mas isso ficou em aberto. E quem recuperou isso, no bom sentido da recuperação, foi o Lacan, né? E foi até esse ponto, como eu disse, a partir do Seminário 20, onde ele produz essa lógica do não todo. Então, assim, o falo permanece sendo uma referência, mas ele, e desde você sabe disso, ele agora ele é tratado no campo de uma insuficiência, né? Porque também a gente não pode descartar o falo como um significante. A importância do falo como um significante e no processo de significação e de sexualização da linguagem. Isso é uma questão estrutural, né? Mas ele é insuficiente, né? Inclusive, desde o começo, ele é uma falta, é um significante da falta. Então, bom, enfim. Só para lembrar também, para a gente não descartar muito rapidamente as críticas. Uhum. O que mais? Aqui entramos na problemática do casamento homossexual, podemos entrar? Sim. Aqui eu acho que é um momento em que a gente tem que aceitar e incorporar as críticas, né? A psicanálise realmente tratou a homossexualidade como perversão até pouco tempo. E no momento em que, alguns anos atrás, não sei quanto tempo, começou a se discutir exatamente essa problemática do casamento homossexual e etc., da homoparentalidade, nós tivemos psicanalistas de renome, como Melman, por exemplo, que fez duras críticas, né, a essa possibilidade. Então, e a crítica que a homossexualidade, ela diz isso na página 664, né? Só poderia ser pensado como narcisismo, como perversão, é uma crítica profundamente, a um limite, né, de uma determinada condição. O Melman colocou isso, foi, Leonardo? Hã? Que o perverso era... O homossexual era perverso? Ele colocou isso? Ele foi para a televisão e falando contra o casamento homossexual, né? Foi. Daí, Não me lembro, sabia que ele uns 10 apoiava. anos. Foi. Foi uma polêmica lá em Paris, mas isso foi no mundo todo, né? Ele dizendo de que teria uma questão narcísica e perversa no casamento homossexual, que as consequências, né? Ele, inclusive, tem um texto falando sobre os filhos da mãe, né? São as consequências psíquicas de antropológico, ele se refere, não me lembro agora qual é o texto dele, depois eu posso ver isso. As consequências antropológicas de filhos criados só pela mãe. Ele não está falando só sobre a homossexualidade, mas está falando de uma questão que é cultural nossa, né? Nós temos a figura do pai tem entrado em declínio, a gente sabe disso, né? Então, isso é complicado, né? É muito complicado. Você pode até discutir como é que isso se apresenta um a um, né? Mas é muito complicado você dizer que a homossexualidade é uma questão unicamente narcísica. É difícil você falar Leonardo, de narcisismo, né? Leonardo, oi, Leonardo. Eu me lembro que o Melman falava que essa questão da perversão da homossexualidade é no caso de não aceitar a castração, de não poder ter filhos, né? Porque ele falava isso, que casal homossexual não pode gerar filhos. Então, ele acha que essa questão tinha que ser aceita, era uma castração que tinha
tinha que ser aceita, e não aceitar essa castração era que configurava uma posição perversa, né, de querer transgredir isso, que ele era contra a adoção, né, de casais, adoção feita por casais homossexuais. Ele falava isso, eu lembro bem. O Guilherme está lembrando também essa afirmação dele, de que haveria o risco de que a criança seria apenas um artifício de gozo. Uhum. Como se a criança fosse um fetiche, né? E não falo. Isso é muito complicado, não é? Isso é muito complicado. Eu acho complicado porque qual criança não se constitui também num certo espaço de gozo dos pais, né? E o que é que a gente pode pensar a respeito desse ponto, por exemplo, do que é filiação? O que é uma materna, você ser filho de uma mãe e o que é ser filho de um pai, o que é pai e mãe para a psicanálise, né? Eu acho que esses pontos aí são interessantes, por isso que eu estava falando a respeito disso, que a gente tem essa articulação de falar muito em pai e mãe, né? E aquilo que o Lacan traz em função da alienação e da separação, eu acho que é mais interessante, talvez, a gente utilizar do que propriamente mãe e pai, porque eu acho que, de uma certa forma, a gente acaba recaindo nessa heteronormatividade, sei lá, ou alguma coisa assim por essa via, não sei, eu ainda estou por pensar aqui junto com vocês em relação a essas questões, sabe? Na página... Não, eu só ia comentar a respeito disso, porque realmente, assim, ela faz realmente muitas críticas, né? Mas eu acho que ela considera também justamente a questão da homossexualidade no que diz respeito do reconhecimento público do laço homossexual, né? Na página 665, ela vai falar justamente isso, né? Que no âmbito privado, ela faz uma crítica nesse sentido, que parece que não havia muita coisa assim do argumento psicanalítico dentro do âmbito privado, no sentido de tratar o sujeito, né, com as suas questões na clínica, mas quando vai para o laço social, para o reconhecimento, né, dessa aliança, desse laço na sociedade, quer dizer, aquilo que vem de acordo também com essas estruturas sociais, né? Então, ela faz essa crítica, que parece que isso acabou ficando muito ligado a essa questão mais cultural mesmo, uma dificuldade, eu entendi assim, uma dificuldade de reconhecimento dessa diferença no laço social. Então, ela vai falar que talvez isso esteja muito mais ligado aos preconceitos mesmo dessas questões no espaço público, né, do que necessariamente uma questão mesmo, assim, no âmbito privado da homossexualidade, né? Eu acho que tem, assim, uma das críticas mais pertinentes e que a psicanálise precisa realmente parar para pensar, apesar de eu achar de que, de uma certa maneira, por exemplo, a ideia de subversão em Lacan, ela pensa nisso, mas a crítica, por exemplo, que ela cita aqui da Irigaray e tal, e etc., de que existe essa ideia na psicanálise de que o sujeito ele tem que estar submetido à lei simbólica. Né? Tudo bem, é claro que existe aí uma questão referida à castração e à lei simbólica, porque é uma lei que se dirige à pulsão. Né? A pulsão precisa ser, de uma certa maneira, normatizada minimamente, porque senão isso fica muito complicado para o sujeito, não tem como você se livrar completamente de uma relação de dominação ou de poder. Inclusive, recomendo para todos o livro da Butler, que é muito bom, que é A Vida Psíquica do Poder, né? Onde me dá a impressão que ela se reconcilia com a psicanálise, pelo menos até certo ponto. É um livro, na minha opinião, muito melhor do que o Problema de Gênero, apesar dos Problemas de Gênero ser o mais famoso, né? O mais que repercutiu mais. Mas esse é A Vida Psíquica do Poder, é um livro muito interessante, porque ela está falando exatamente dessa dificuldade, ela mesma reconhece isso, né, de que o poder, ela é bem Foucaultiano nesse livro, o poder, ela faz parte da constituição do sujeito, inclusive constitui o sujeito. E o sujeito fica sempre nesse paradoxo aí, entre poder sair, vamos dizer assim, se submeter, que ela chama de subordinação ao poder, de uma submissão,
uma sujeição, que é um termo Foucaultiano, ao poder, e, ao mesmo tempo, exercer um poder e poder fugir dessa sujeição ao poder. É um problema, inclusive, que a psicanálise está posto, por exemplo, quando o Lacan trabalha toda a problemática da alienação e da separação um ao outro. Isso é uma questão interessantíssima, e para vocês verem como é política desde o ponto de vista estrutural da constituição do sujeito. Vocês lembram dessa polêmica que teve lá em 2018, não é? Com a discussão de que se a psicanálise era política, inclusive apareceu um grupo aí falando da psicanálise sem partido, que a psicanálise não pode ser política. Vocês lembram dessa polêmica, né? Inclusive, um dos personagens era um cearense, psicanalista cearense, que encaminhou esses debates, não é? Pois bem, nós estamos vendo aqui, com a Butler, e isso com Lacan, como, desde o começo, não por acaso Lacan começa a discutir essas questões com o Hegel e a dialética do senhor e do escravo, não por acaso, que é um texto na Fenomenologia do Espírito, que é um texto político também, né? E nós temos aqui a Butler recuperando isso e demonstrando, inclusive ela usa Lacan, ela cita Lacan, como essa é uma questão, a constituição do sujeito, a topologia lacaniana da relação do sujeito com o outro, e a submissão, e inclusive a subversão que o sujeito pode fazer com relação ao outro. O sujeito pode fazer, não, que o sujeito precisa fazer, porque senão adoece, é uma questão política. Inclusive, isso pode ser trazido para a clínica, na relação transferencial. Em que posição o analista está com isso, entende? Então, eu acho que aqui a gente mostra como toda a problemática ontológica do sujeito, entre aspas, né, já que o sujeito não tem ontologia, ela é profundamente política, ela é estrutural, constitutiva e política, desde o começo. E a Butler faz essa leitura. Por isso que eu me interessei pelo Tiago, pelo livro do Safatli, porque eu tenho a impressão que o Safatli está fazendo uma coisa parecida. Eu não recebi o livro ainda, mas estou louco para receber, estou louco para ler, porque eu acho que é alguma coisa dessa ordem. Eu também fiz o pedido também do livro. Aí eu também vou fazer. Então, bem, só para fechar essa questão, é preciso considerar, porque isso é uma coisa que a gente já considera na clínica, porque você, nenhuma na prática analítica, você faz clínica para submeter o sujeito à lei simbólica, no sentido de uma sujeição. Isso não existe na clínica. Você, você pode até dizer que alguns pós-freudianos tentaram fazer isso, mas isso não é uma boa direção clínica. Ninguém, por exemplo, nenhum psicanalista que se preze vai fazer cura gay, né? Ou o que quer que seja, ou uma coisa normativa de submissão a uma submissão, vamos dizer assim, normativa, completa, a uma lei simbólica. Pelo contrário, lembrem-se que o sujeito, e aí é onde entra o conceito de subversão em Lacan, e é por isso que eu brinquei que no Lacan o sujeito é queer, né? Desde o começo, o sujeito é Lacan é queer. O sujeito não tem lugar. O sujeito é o quê? É queer. Ah, queer. Tinha um colega aqui, um professor que já não está aqui na Unifor, mas ele passou por aqui, que era um estudioso, pesquisador do estudo. E a gente começou uma vez, discutir um pouco numa palestra, numa mesa redonda, né? E eu dizendo isso para ele, de que a posição do sujeito em Lacan é queer. O sujeito não tem um lugar específico, ele é intervalar, né? Ele está entre um significante e outro. Enfim, então a ideia de subversão em Lacan, ela tem a ver com isso, quer dizer, o sujeito, a subversão implica uma não sujeição à lei simbólica, não é? De uma certa maneira. É claro que subversão e transgressão ou perversão não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Porque a transgressão implica você atacar a lei. Não é? A perversão significa você moralizar a lei. Não é? A subversão não é isso. A subversão, e aí voltamos à discussão que a gente fez com o Silvinho hoje, a subversão é você inventar uma coisa nova. Não é?
Depois Lacan vai chamar de sintome, e não de sintoma, né? O sintoma em Lacan vai ser isso, uma invenção, invenção nova e redundância, né? É aí onde o sujeito aparece, né? Onde ele coloca, por exemplo, a questão das construções do nome do pai. E isso tem muito a ver com esse ponto de uma criação, de uma invenção, ou dessa subversão do sujeito, onde ele subverte aquilo que está posto. Né? Essa forma de transgredir, que aponta para o desejo, digamos, como uma causação, que a gente faz na clínica. O que eu acho que é importante, já que a gente está trabalhando sobre questões sociais, que o sujeito da psicanálise não é o sujeito da sociologia, ou de algumas sociologias, algumas referências em si. É claro que quando a gente fala que o inconsciente é político, que ele se faz no lado social, isso não quer dizer que a gente esteja trabalhando com uma forma de um inconsciente coletivo, por exemplo. Não é? Todos temos o mesmo inconsciente, ou seja, o mundo tem várias configurações, e essas configurações a gente recebe elas da mesma forma. Isso não tem como a gente fazer algo nesse sentido em relação à psicanálise. Agora, quando a gente parte de uma perspectiva de um discurso sociológico ou filosófico, de uma determinada forma, a gente não tem essa experiência, que é a experiência clínica, que é o sujeito falar do seu próprio sofrimento, o sujeito que tem um corpo pulsional, um corpo de gozo, e que foi atravessado por referências das quais ele pode dizer a respeito de como é que ele sofre sobre isso. Então, essa singularidade radical, acho que a gente tem que estar retomando ela, porque senão a gente, na vez passada, eu me lembro que eu falei sobre isso, a gente tem que tomar um certo cuidado quando ela fala sobre colocar a lei simbólica e a lei social como a mesma coisa. Uhum. Eu acho que aí a gente tem que tomar um cuidado, porque ela fala de um campo, que é um campo político-social, um campo de uma análise social, né? Um campo onde Foucault também está, por exemplo, apesar dele modificar isso de uma forma, talvez ele traga uma singularidade radical para o campo da sociologia / filosofia, né? Eu acredito que o Foucault traz isso, né, nesse sentido, mas a experiência clínica é diferente. Ele não estava ali escutando o sofrimento de cada sujeito, né? Apesar de ele fazer isso muito bem em função das forças, do saber poder, de fazer essas referências, assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar a respeito disso, sempre voltando para um campo onde o que você falou, Leonardo, da pulsão, da característica da própria pulsão, desde Freud, né? de uma sexualidade perversa polimorfa, onde o objeto é o que mais varia. Olha o que o Freud vai falar a respeito da característica da pulsão. Né? Onde o objeto mais varia, é o que mais varia, ele é invariável, talvez ele digamos, não dá para a gente precisar a respeito disso. E a gente está tocando justamente nesse ponto de um discurso onde a gente pode pensar numa via social para o discurso da psicanálise em função dessa singularidade, como cada um vai dizer sobre o que faz sofrer, e dizer sobre a sua experiência do que é felicidade, que está intimamente relacionado. Então, a gente tem esse corpo pulsional, essa questão da bissexualidade, e eu acho que é o que o Lacan ganha uma proporção maior quando ele vai falar sobre o gozo. Então, o gozo é atravessado por essa singularidade. Então, para mim, quando a gente fala dessa lei simbólica, por mais que ela venha de uma lei social, por mais que a gente tenha, por exemplo, toda uma conjuntura que nós temos hoje em dia, às vezes, na clínica, a gente é surpreendido com uma histérica ou com referências de sintomas histéricos de uma época que era, tipo, freudiana, daquela época lá atrás, mas foi como ela foi atravessada em relação a esses discursos ou aos laços que ela empreendeu na experiência de vida dela, né? Como isso foi se colocando dentro da família e tal. Então, a gente tem também essas variantes que eu acho que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente vai também transformar a psicanálise numa sociologia, e eu acho que a gente tem que ter o cuidado de estabelecer esses dois lugares, porque a psicanálise, ela vem através disso, né, do social, desse laço social, o sujeito só fala se ele for falado, e isso só se dá numa relação, mas numa relação com o corpo que é do sujeito. O meu corpo não é o corpo do outro, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, com essa singularidade aí. E eu acho também que... Ô, professor...
Não, vai, Não, Beth. porque é o seguinte, eu acho mesmo eu continuo também pensando que a crítica dela também vai mais nessa questão mesmo de pensar que esse discurso que coloca de certa maneira, né, os lugares, primeiro mãe, depois pai, essa perspectiva mais, vamos dizer assim, primeira da psicanálise, que diante dessa família patriarcal, aí eu acho que é esse discurso, porque também tem essa questão, por exemplo, o sujeito historicizado, a gente sabe que o patriarcado não acabou, né? Então, por exemplo, a gente consegue perceber hoje famílias que na sua estrutura, ela é patriarcal, e ela vai trazer todas aquelas questões mesmo, desse lugar onde a mãe está, a mãe primeiro, a mãe ali fazendo uma função, o pai fazendo outra, e aí quando ela vai passar para a clínica da transexualidade, inclusive, ela vem passando como que hoje, ela até considera como que hoje, de certa maneira, isso é meio que quebrado, porque você vê um discurso, né, por exemplo, ele chega com essa questão da transexualidade, mas não tem aquilo que se esperava, por exemplo, de antigamente, de ter um delírio, de ter isso ou de ter aquilo. Então, eu acho que isso faz parte, essa clínica também me parece que ela pode ser variável e ela pode ser que pegue um sujeito assim, dentro de um contexto histórico, mesmo do século XVIII, não é do século anterior, não é do século XXI, é do século XX, do século XIX, porque justamente o sujeito historicizado não é esse sujeito linear, é um sujeito que vai depender muito de que história que ele está envolvido aí, em que conceito histórico, em tempo histórico ele está envolvido, que pode não ser o tempo do século XXI, né? E como acontece também de alguns sujeitos se apresentarem hoje, no caso da transexualidade, que não é aquele sujeito de lá. Então, lidar com essas questões, né? O professor hoje falou muito sobre isso, ele falou algumas vezes sobre isso também, né? Ele até brincou aquela questão, achei muito interessante, que ele falou assim, poxa, eu sou da época onde um pneu era um pneu, né? A propaganda do Gerardo Basso. Achei interessante no sentido, assim, de ele colocar como que tudo isso muda muito, né? Então, essa pluralidade que nós temos hoje, e às vezes não, né? Às vezes é uma confirmação daquilo também que as teorias se colocaram, por conta desse sujeito historicizado, né? Que vive nessa forma, nesse círculo, sei lá, nesse ciclo, né? Vamos dizer, histórico. Eu acho que a questão, voltando a nossas proposições metodológicas, né? Com essa discussão, eu acho que, por exemplo, é óbvio que a psicanálise tem um compromisso ideológico com o patriarcado e com a heteronormatividade. Não se trata de recusar isso. Se trata exatamente da gente garimpar isso e tentar ver o que é possível fazer a partir daí. E aí, como eu disse para vocês desde o nosso primeiro encontro, eu acho que é possível você encontrar na própria psicanálise, né? Mas também é possível você escutar as críticas que vêm de fora, como, por exemplo, estudos de gênero, Foucault, Deleuze, Guattari, que vem fazendo isso antes da Butler, bem antes da Butler. Foucault vem fazendo isso desde a década de 60. Né? O Deleuze também, o Antiédipo é de 70 e pouco, 71, 72. Né? Quer dizer, é preciso escutar isso e garimpar e tentar ver o que é possível fazer, tanto a partir da psicanálise como usando instrumentos de fora. Agora, concordo plenamente com o Tiago, tem que tomar cuidado, porque a lógica clínica é outra, não é a mesma lógica do discurso social. Eu recomendo que leiam esse texto da Butler, porque é muito curioso, que dá a impressão de que a Butler está querendo fazer uma coisa muito parecida, está tentando fazer uma coisa na estrutura de linguagem, no laço social, muito parecida com o que a gente tenta fazer na clínica, né? Que é exatamente essa coisa da subversão. Se seria possível fazer isso fora da clínica, não é? Num dispositivo social, sociológico, etc. É uma questão interessante, curiosa. Não é? Mas, enfim, bom, deixa a questão aí em aberto. Vamos adiante.
Passamos para a questão da transexualidade? Passamos, só para colocar aqui também, porque eu acho que a psicanálise não tinha como sair de uma certa característica heteronormativa, que eu critico também, que eu acho que, como você está colocando, eu concordo plenamente que a gente tem que, e eu acho que a importância do que a gente está fazendo aqui tem a ver com isso, Sim. Porque o sofrimento que a psicanálise escutou vem dessa heteronormatividade, vem do patriarcalismo, vem de todas essas referências daqueles grandes discursos ideológicos do século XIX, digamos assim, do final do século XIX, onde Freud começou a escutar, e que a psicanálise, na realidade, nasceu da histeria, né? As histéricas que ensinaram para Freud o que era a psicanálise. O que ele pôde inventar a partir daí, é claro que ele fez toda uma sistematização, mas assim, a gente vai na Europa, tem o busto, né, da Anna Oss, se eu não me engano, lá, assim, como se fosse o busto dela junto com o busto de Freud, digamos assim. O que a gente pode trazer daí é que, por a gente pensar que a psicanálise nasceu dessa experiência de fala, né, do sofrimento, então, assim, ele tem uma certa articulação com o que causa sofrimento, e naquela época isso se colocava muito a ver com esses discursos. Então, as construções vão ter uma certa tendência também em função disso. Eu acho que a gente tem isso. A partir do momento que a gente tem esses movimentos que agora estão tomando uma força maior, tanto do Achille Mbembe, como de outros, os pós-estruturalistas que a gente estava falando, isso tem a ver também com movimentos nas mais variadas áreas, né? Foucault, Guattari, Deleuze, eu acho que a gente tem uma possibilidade também de repensar também como a gente pode trazer essas questões do sofrimento que até então estavam sem ser tocadas, eu acho, né? E sim, trazer uma vertente do que é ciência, do que é o saber, já que a psicanálise nos coloca por essa referência científica propriamente, mais uma produção de saber. Como a gente pode trazer essa produção sem estar baseado num certo sujeito, entre aspas, europeu ou de uma civilização ocidental que traz uma lógica de colonização? Por exemplo, o Silvio também falou a respeito disso hoje, né, do Achille Mbembe, quando vai falar sobre as pessoas que sofreram essa segregação racial, por exemplo, primeiramente, depois a gente tem os pobres, a comunidade LGBT, e os índios, e até os loucos, em um determinado momento, onde o Foucault foi a voz mais extrema em relação a essa questão de todo o movimento, né, de reforma psiquiátrica. Então, eu acho que a gente tem que pensar a respeito disso. Agora, sim, o Leonardo estava colocando algo que eu estava me lembrando aqui também, que a gente tem que pensar no que a Judith Butler está querendo, e alguns sociólogos que fazem uso da psicanálise, talvez, é que, assim, a diversidade, ela é vida. A diversidade, ela é vida, mas ela, dentro do social, ela precisa de uma certa estruturação. Porque senão a gente acaba entrando na mesma armadilha. Há de se ter um certo equilíbrio entre algumas coisas para que a gente possa ter uma certa organização. Então, talvez o que a gente esteja passando de uma forma meio disfarçada, tem a ver com esses discursos totalitários e de normativizações que quebram essa possibilidade da diversidade. Mas também, se a gente chegar num campo onde vai ter uma diversidade extrema, vão ter outras questões bem fortes que vão aparecer também. Então, a gente não pode ser inocente ou ingênuo de só dizer tudo é diversidade. Não. A gente está numa questão, num ponto, dentro do social, que as tensões se colocam a partir disso. Mas a gente tem que ter um certo cuidado como isso vai ser empreendido, né? Como esse movimento vai ser empreendido. Eu acho que isso chama atenção para o que ele também comentou, o Silvio, hoje de manhã, por essa questão do que está por vir, né? Eu achei muito interessante o que ele fala nisso, nesse sentido assim, nós já não somos quem éramos, né? Nós já não somos aquilo que nós fomos. Então, a gente está nesse período em que a gente também não consegue ter uma visibilidade daquilo que seremos, né? Ele até lançou como uma possibilidade aí,
como é que é? Ciborgues, né? Foi isso? Não é? Até, será que é o ciborgue, né? Será que é isso que é o nosso futuro? Como é que está isso aí, esse processo, né? E então eu vejo assim que esse momento talvez seja um momento mesmo em que nos chama por uma postura assim de estar no sentido assim de aberturas, né? De estar observando, olhando, né? Percebendo aquilo que se chega, porque também não dá para fechar, porque não tem como voltar para ser o que nós éramos mesmo, não tem como, a realidade está aí na nossa porta, a gente está vendo essas questões, e é interessante como também todas essas questões, elas se misturam muito, né, porque envolve a questão mesmo de estrutura familiar, continua a envolver isso, né, porque as pessoas, mesmo os transexuais, querem se casar, querem adotar filhos, né, e tem toda uma situação aí, então, mas quer dizer, tem apontado o tempo de hoje para um tempo de incertezas muito grande, um tempo de indecisões, de indefinições, né? E nesse momento é um momento que exige muita cautela mesmo, e talvez uma abertura para uma escuta. Eu acho que a escuta nunca precisou, nunca, não vou dizer nunca, não é nesse sentido, mas é um momento em que a escuta precisa estar muito bem apurada para poder justamente ouvir mais, né? Porque tudo é muito diferente do que já foi posto até hoje, né? Só uma questão política para complicar mais um pouquinho. Veja bem, como as questões, por exemplo, aquilo que eu falava dos compromissos políticos, e para voltar à questão do Silvinho, né, da ontologia do presente. Isso que o Tiago falava e a Beth sobre a diversidade. A gente poderia também pensar o seguinte, de que toda essa diversidade e toda essa multiplicidade que nós encontramos hoje, ela é um efeito do mundo pós-moderno. E, consequentemente, também da instalação do discurso capitalista, do enraizamento do discurso capitalista na carne de todos nós e na subjetividade. É verdade. Entende? Então, veja bem, veja como as coisas são importantes e interessantes. Seria perfeitamente possível nós pegarmos toda a crítica que foi feita à psicanálise e aos seus compromissos ideológicos, por exemplo, o compromisso ideológico com o seu tempo, e perguntar aos estudiosos do estudo de gênero a mesma coisa. Quais são os compromissos que as diversidades, não é? E os tipos de gênero, as variedades de gêneros que nós temos hoje, quais são os compromissos que isso tem com a ontologia do presente, para usar a terminologia do Silvinho, que não é dele, né, do Foucault. Vocês estão entendendo? Quer dizer, toda a lógica do gozo, porque, por exemplo, a ideia de como se goza, o gozo também, ele tem uma genealogia. Inclusive, eu tentei fazer isso na minha tese. Se gozava de uma determinada forma na época de Freud. Hoje, a gente goza de outra maneira. E a maneira como se goza hoje tem a ver com esses dispositivos políticos, discursivos, etc. E especialmente com o capitalismo, entende? Então, essa é uma interrogação política que pode ser feita também, porque nós não podemos achar que a diversidade e a multiplicidade é a verdade ontológica do sujeito também. Isso é um risco, entende? É um problema também, teórico e político, inclusive. Então, quer dizer, não estou me arvorando a responder isso, mas... Alguém... A Rebeca queria falar, Rebeca? Não? Então, vamos lá. Vamos adiante. A questão da transexualidade, aí. Tem outro ponto aí da transexualidade, né, que eu acho que também tem a ver com algumas críticas, e em um determinado momento até atribuíram a Lacan, né, dizer que o transexual era um psicótico. E isso também é algo, por exemplo, se a gente fala que o homossexual é o perverso,
depois de um certo tempo, também se passeava, né, dentro da psicanálise, algum tipo de significação a respeito disso, de que o transexual era o psicótico. E que, hoje em dia, né, muitos já estão trabalhando em outra perspectiva, em outra lógica, né, em função dessa subversão do desejo, em função do que é um corpo, e como esse corpo de gozo ele pode se colocar. Eu acho que, novamente, a gente recai em algumas questões aí, heteronormativas, e que trazem uma certa complicação e uma crítica, assim, à psicanálise em função disso. Que também é outra crítica pertinente, porque isso foi dito claramente, né, de que nós estaríamos, o transexual estaria no campo das psicoses porque ele estaria fora da sexuação, que não é verdade. O máximo que eu aceito aí dessa proposição, qual é? É que, porque inclusive isso tem a ver com a ideia de foraclusão, de como, não sei se todo mundo aqui, o pessoal que está aqui do grupo, por favor, me diga. Eu não sei se todo mundo entende o que é foraclusão, porque eu imagino que a maioria já tem ouvido falar, mas não tenho certeza se todo mundo aí está iniciado no lacanês. Lembrem-se, eu vou só rapidamente lembrar você o seguinte, lembrem-se que a foraclusão foi inicialmente, no seminário 3, por exemplo, proposta por Lacan como um mecanismo da psicose, como a foraclusão do nome do pai. A foraclusão, teoricamente, o que é? É uma não inscrição psíquica. O nome do pai, né, como um significante, não se inscreve psiquicamente. O problema é que, de lá para cá, Lacan, o conceito de foraclusão, ele foi tendo uma dimensão estrutural, ao ponto de Lacan chegar, por exemplo, no nó. Por exemplo, se vocês lerem um texto de Lacan chamado A Significação do Falo, que é um texto de 58, se eu não me engano, que é um dos textos centrais dos escritos. E quando Lacan ainda era freudiano, ainda trabalhava com essa coisa do ter ou não ter o falo e tal, né? Que depois Lacan, não é nem que ultrapassou, ele ultrapassou no bom sentido, né? E progrediu. Vocês vão ver lá que Lacan vai estar chamando, quando ele fala da origem da estrutura, ele vai dizer que existe uma privação originária. Veja que ele não fala de castração. Ele já tinha feito a distinção entre castração, privação e frustração, no seminário 4, e nesse texto da significação do falo, ele diz que há uma privação originária. Quando você entra no campo da linguagem, das Ding se perde. A coisa, das Ding é a coisa freudiana, né? Se perde. Ele chama isso lá de privação originária. Posteriormente, por exemplo, na lógica dos nós, no RSI, etc., ele vai chamar de uma foraclusão originária. Portanto, a foraclusão ela ganha uma dimensão estrutural, no sentido de que toda estrutura passa por uma foraclusão originária, e não mais unicamente referida à psicose e à foraclusão do nome do pai. Então, por exemplo, nós podemos dizer, e aí eu acho que clinicamente é uma questão importante para se discutir, que no transexualismo existe uma foraclusão do pênis. Não é? Em que sentido? De que o pênis, eu não sei também se todo mundo entende o que eu estou chamando de transexual. Transexual não é o travesti, não é como diz a Bátila, o travesti é uma paródia do feminino. O transexual não, é um cara, por exemplo, no caso, eu estou falando especialmente do transexual, da mulher transexual, né? O homem que se torna mulher. O pênis, ele não tem uma significação fálica nenhuma para essa mulher trans, né? Que habitualmente é o que acontece, os homens dão ao pênis uma significação fálica, inclusive para poder, ter uma ereção. Não é a biologia do pênis que dá a ereção, é a significação fálica do pênis que dá a ereção, né? E no caso dos transexuais, a significação fálica ela é foracluída. Isso é uma questão, né? O fato de haver uma foraclusão aí não quer dizer que o sujeito seja psicótico.
Porque recai no que você está falando, né, na questão anatômica, e isso é um pouco mais sério, né, então, por causa disso. Por isso que pode-se falar em uma referência a uma foraclusão. Dizer que o transexual não tem uma sexuação é um equívoco, porque eu acho que ele está sexuado no feminino. Todo transexual, eu estou falando do transexual homem, né, da mulher transexual, né, do homem que se torna mulher. Que essa é uma forma de falar que, inclusive, não é politicamente incorreta, mas por uma questão didática vocês vão me permitir. A mulher transexual, ela tem uma sexuação no feminino. Ela não está fora da sexuação. É diferente você ter um paciente psicótico que não tem sexuação. Ela vai falar aqui, professor, na página 668, aí no segundo parágrafo, ela vai falar, né, que a experiência da clínica assistencial, justamente que vai colocar essa questão, né, que observamos que, de fato, a certeza quanto ao pertencimento ao gênero oposto, né, Sim. Mas ela vai, mais abaixo um pouquinho, ela vai falar que, no entanto, né, a transexualidade também tem algumas que não fixa necessariamente uma posição subjetiva. Uhum. Então, quer dizer, se tem uma questão aí desses que chegam, às vezes, com o discurso do sexo, porque a gente, da questão do gênero oposto, né, não, eu não me vejo, não sou nesse corpo, eu sou mulher, né? Mas também tem uma transexualidade aí, que ela vai falar, que é também essa de não há uma posição, né, subjetiva. E aí ela vai falar que, no caso aí, o mais importante nesses casos seja, ela usa até a palavra deslocar essa manifestação social, dessa necessidade de traduzir logo, né, de dizer logo imediatamente uma estrutura ou um funcionamento específico, né? Eu me lembro muito de quando você colocava nas suas aulas também essa, que acaba sendo um problema, porque como é que fica essa questão desse ponto, né? Dessa âncora, onde é que está a ancoragem, né? Não sei até que ponto isso seria uma questão para levantar nesses casos, porque se tem aquele que consegue, de repente, ancorar e está ali, tem esses outros que não necessariamente ancoram, né? No sentido uma certa indefinição. Por outro lado, também isso não traz alguns outros sintomas, vamos dizer assim, que pudesse definir que essa indefinição fosse uma questão mesmo de psicose, ou se fosse porque não tem essas outras manifestações que poderia dizer que seria uma psicose, né? Depois do comentário do Leonardo sobre o que está falando, eu quero falar alguma coisa a respeito disso. Não, eu acho que tem uma questão aí, realmente, que é uma questão clínica, que é, por exemplo, existe o risco de uma errância psicótica, né? Uma errância, sim. E aí, realmente, nós não podemos desconsiderar clinicamente de que, por exemplo, não é uma boa pedida o sujeito ficar numa errância psicótica. Uhum. Né? Uma vez eu me lembro de um caso que a gente atendeu no SPA, de que era um rapaz que era dessa ordem, ele realmente estava fora de uma sexuação, ele estava numa errância que ele queria saber, era muito interessante, ele queria saber o que é que ele precisa fazer para ser gay, que ele não dizia eu sou gay, não, ele não sabia qual era a dele, ele estava numa soltura, numa errância, que você poderia até pensar, mas isso é porque o sujeito é queer. Isso é complicado, porque isso causa um sofrimento e uma dificuldade para o sujeito que é muito complicado. Isso não é uma liberdade. Não é? Isso não é propriamente uma liberdade. Então, eu dizia na época para o estagiário, olha, se ele fizer uma homossexualidade, seria ótimo, seria um grande progresso para ele. Porque ele faria um tipo de sexuação, entende? Porque ele não tinha, ele estava numa soltura
não é que não era nem masculino, nem feminino, nem homossexual, nem heterossexual, ele estava completamente solto. E essa soltura, ela é complicada, porque se isso pode parecer algo, vamos dizer assim, positivo, né, entre aspas, para a ideia queer, isso clinicamente é muito complicado, porque causa um sofrimento e uma dificuldade se você tem um sujeito numa condição do campo das psicoses, que nós chamamos de uma errância psicótica. Isso é muito complicado, porque o sujeito ele fica à mercê das pulsões, né, e à mercê do gozo. Quer dizer, a própria ideia de sujeito fica comprometida, né? Então, isso não é também, aí realmente, por mais que a gente tenha que despatologizar essas questões, porque, por exemplo, não aceitar que o transexual é psicótico, por exemplo, né? Nós atendemos um garoto transexual no SPA, um estagiário atendeu, e o garoto não tinha nada de psicótico, né? Desculpa, eu ainda não estou acostumado. Era uma mulher, ele ainda não tinha feito, era uma mulher trans, ele não tinha feito a cirurgia, né? Mas estava, inclusive, esperando a cirurgia. Então, tem uma questão aí clínica que é importante, porque aí voltamos àquilo que o Tiago tinha falado. Quer dizer, você tem um discurso social que promove a ideia de uma certa soltura do sujeito, mas isso clinicamente é muito complicado, o sujeito permanecer no errância. Isso é complicado, não é uma liberdade, o sujeito sofre, produz uma série de dificuldades para o sujeito que são muito complicadas. Então, a gente chega porque, assim, a experiência de gozo no corpo, né, é o que constitui o sujeito, né? Então, a gente tem que ter um certo respeito e cuidado muito grande com isso, né? Como você estava colocando, aí eu trago uma coisa para a gente problematizar mais ainda, esse ponto, que é justamente que às vezes a gente recai em determinadas referências, assim, do qual a gente meio que espera, e que na clínica isso não se dá dessa forma, né? Quando a gente fala, por exemplo, da mulher transexual, ela tem uma função, ela vai para uma sexuação do feminino. Eu posso pensar também que a mulher transexual, ou seja, o homem que vai fazer a operação para trazer a referência do corpo da mulher, né? Porque tem muito isso. Muitas vezes a gente mesmo se engancha, ou a gente confunde o feminino e a mulher, né? Tem isso, né? Aquela frase da Simone de Beauvoir, quando vai falar assim, não se há mulher, torna-se uma mulher, né? Eu acho que esse ponto, ele é legal, muito importante, que eu acho que ele traz uma articulação entre o social e o singular, e a vida de cada um de nós, nessa experiência do corpo de gozo. E aí, assim, a gente poderia pensar, isso é uma pergunta para nós aqui, né? Por exemplo, a mulher transexual tem uma sexuação do feminino, ela não pode justamente aceder ao corpo da mulher, ao corpo biológico da mulher, justamente para poder ter uma sexuação masculina, como uma mulher fálica, entendeu, Leonardo? Entendi. Uhum. E eu acho que, de uma certa forma, isso também pode ser possível. Isso depende dessa posição singular, né? Como isso vai jogar com essas referências aí na vida dessa pessoa. E eu concordo também quando você fala que tem um certo flerte com a paraclusão, mas não necessariamente uma questão psicótica, né? Porque tem uma questão aí anatômica, tem uma questão aí que não é qualquer coisa, né? Então, também acho que tem alguma coisa nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, também a gente encontra, assim, pessoas que trazem essa referência e que não são psicóticas, né? Lembrem-se, por exemplo, que, só para voltar ao problema da foraclusão, a foraclusão, se ela começou unicamente referida à psicose, ela explode, né, no campo lacaniano. Lembre-se que o Nasio, por exemplo, fala da foraclusão local, né? Ele se refere à foraclusão local, por exemplo, dos fenômenos psicossomáticos. É uma foraclusão que não é a foraclusão do nome do pai. Lacan tinha falado da foraclusão da castração no caso dos obsessivos, né? E não a foraclusão do nome do pai. Então, quer dizer, a foraclusão, ela
ela foi meio que despatologizada, vamos dizer assim, do ponto de vista da referência inicial à psicose. Então, você dizer que alguém faz uma foraclusão do pênis não é propriamente uma patologia. É a mesma coisa que você tiver, não é a mesma coisa não, desculpe, mas é parecido com a ideia de você ter um sintoma somático, por exemplo, não é? É claro que talvez seja um pouco mais complicado, porque se trata do pênis, que socialmente tem todo um valor fálico. Mas, então, não é o que você teria que... O fato de ser transexual não quer dizer que o sujeito esteja no campo das psicoses. Ele estaria no campo das psicoses se ele estivesse fora de qualquer sexuação. E não é o caso da maioria dos transexuais, que eles estão sexuados no campo do feminino. Tem, obviamente, um pênis ali que fica no campo do real e que precisa ser extirpado do corpo, que é um incômodo. O pênis, para os transexuais, para as mulheres trans, se torna um incômodo e que precisa ser retirado. Né? Então, por isso que são foracluídos, são do campo de uma foraclusão. Isso não é uma determinação de uma psicose. Entende? Agora, e acho que essa é uma questão importante também que você colocou, Tiago, que é, por exemplo, essa mulher trans que a gente atendeu no SPA, ela era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, e a nossa preocupação maior, clinicamente falando, não era propriamente com a questão transexual, porque era uma questão decidida para ela. Né? Ela estava esperando, inclusive, a cirurgia. A questão clínica que mais se apresentava era uma dificuldade de operatividade fálica dela, quer dizer, trabalhar, ganhar seu dinheiro e tal, e etc. Né? Não era só uma questão social, é claro que ela era de uma classe média baixa, né? Tinha uma questão social, portanto, aí, mas faz muito tempo isso, a gente não estava tão ruim como estamos hoje do ponto de vista econômico, né? Faz uns 7, 8 anos, talvez, faz muito tempo. Então, a nossa preocupação clínica era isso, como é que ela poderia operar falicamente, né, na vida dela. Trabalhar e ganhar dinheiro e tal. Né? Então, era uma questão, talvez fosse a questão clínica mais importante na escuta dela. Né? O que mais? O pessoal está tão calado, né? Está deixando só nós três aqui discutir. Pois é, rapaz, é um tema tão polêmico, tão interessante. Consumiu. Gostaria muito que... Cadê o pessoal aí que tem alguma pergunta? Eu acho que seria legal a gente discutir para não ficar só nós três aqui conversando. Uma questão aqui. Sim, Eu leio a questão, eu vou botar a questão do Guilherme aqui. Existem ainda as mulheres transexuais que não apresentam, acho que é dismorfia, né? Deve ser? Ou disforia. E que, por consequência, não sentem a necessidade de realizar a cirurgia. Esse fato transmuta a questão da foraclusão do pênis? Acho que é muito próprio de cada caso, né, Leonardo? E se a gente for pensar a respeito disso, a gente está nessa normatividade também. Se a gente for falar algo de se sim ou não, acho que a gente recai nessa normatividade. Acho que é muito mais do caso clínico mesmo, de como esse caso vai se colocar, e a gente pode falar alguma coisa dessa transmutação da questão da foraclusão do pênis, Gui. Existem casos a casos, né? Porque, por exemplo, aí é onde entra uma definição do que é transexualidade e o que não é, né? Porque, às vezes, essas definições não são tão rígidas assim.
Mas, de todo modo, por exemplo, de maneira geral, né, você pode ter porque muitas vezes isso faz um limite com a lógica que é travesti, né? A lógica do travestismo, por exemplo, que é uma prática cada vez mais comum, né? Quer dizer, as pessoas, por exemplo, o cara que é chargista, esqueci o nome dele, como é, o chargista? O Laerte, por exemplo, Laerte, exatamente. Laerte. O Laerte, ele não se diz transexual, por exemplo, né? Ele faz o que talvez que a Butler chama de a paródia do feminino. Mas ele disse que ele não quer fazer cirurgia, eu vi uma entrevista dele, não quer fazer cirurgia, ele se veste mulher. Né? Eu nem sei se ele se diz trans. Né? Porque, pelo menos na entrevista que eu vi, me deu a impressão de que ele não se dizia mulher. Ele não é propriamente, ele não quer ser definido como mulher. Ele é um homem que se veste mulher. Não é? Quer dizer, tem aí porque o problema é que a ideia de travestismo tem toda uma conotação perversa, entre aspas, negativa, né? E o travestismo, como prática sexual, ela ultrapassa a ideia comum que a gente tem do travestismo, do travesti que se prostitui na esquina, por exemplo, né? Não é disso que eu estou falando. Então, você tem aí, quer dizer, o que normalmente, clinicamente, se define como a transexualidade ou transexualismo, implica, nesse caso, um sujeito que busca ter um corpo de mulher, né? Portanto, fazer a cirurgia. Então, nesses casos, quer dizer, é claro que hoje em dia a ideia de trans, ela tem uma amplitude maior, né? Porque entra nesses casos, que o trans aí nos estudos de gênero, ele falam dessa, vamos dizer assim, dessa liberdade que o sujeito tem entre transitar entre gêneros. Inclusive, a turma queer propõe algo dessa ordem, né? Que você não se defina, porque você pode transitar, você pode ir para lá e para cá e etc. Não sei se respondi a questão do Guilherme. Porque, bom, de todo modo, se o sujeito não tem nenhum incômodo com o pênis e não quer fazer uma cirurgia de ablação do pênis, então não é algo que o incomoda. Né? É preciso saber, e aí é uma questão que a gente só vai saber na clínica se o pênis tem uma função fálica para o sujeito. Né? Porque nos casos, vamos dizer assim, de transexualidade tradicional, o pênis não tem uma função fálica e inclusive, produz um certo incômodo no corpo, né? A presença do pênis no corpo. Ao ponto deles exigirem e quererem muito a cirurgia, né? O Felipe coloca uma questão aqui, Leonardo. O Felipe coloca uma questão aqui, eu vou ler para a gente aqui. Minha dúvida é sobre o que o professor Leonardo chamou de perigoso. O queer promove um modo de ser livre que exige reconhecimento social, respeito, etc. Portanto, não solto do laço social. Não, eu me referia a uma certa errância, né, de um sujeito numa condição psicótica. Entende? Eu me referia a isso. Isso não é a mesma coisa do sujeito, por exemplo, tomar uma posição de uma prática sexual queer. Porque aí você teria que se interrogar se o queer ele se define ontologicamente, o que já seria um problema para o próprio queer, para a própria ideia de queer. Não é? Se você dizer, é complicado alguém que se define queer dizer eu sou queer, não é? Porque dizer eu sou significa um ser, e implicaria uma ideia ontológica do sujeito que é tudo que o queer critica, por exemplo, né? De que não há homem e mulher, não existe uma ontologia dos gêneros, não é? Que os estudos queer eles têm essa especificidade de não simplesmente criticar a ideia de gênero do que é masculino, do que é feminino. Eles querem explodir o gênero, né? Uma diversidade, uma multiplicidade de gênero. Mas aí você dizer, eu sou queer,
isso poderia implicar uma ontologia do queer, o que é um problema do ponto de vista teórico e político para o queer, né? Já que eles estão querendo explodir as ontologias. Entende? Então, eu me referia a essa errância psicótica que não é uma liberdade. É diferente da ideia queer. O queer, ele quer a liberdade e o reconhecimento social para poder passear por onde quiser, né? Passear do ponto de vista das práticas sexuais. Se isso é uma psicose ou não, aí é onde está a discussão, né? É lógico que eu não estou propondo para vocês que tratem isso como psicose, né? Mas, por outro lado, é importante ter cuidado com a errância, essa soltura, que não é uma liberdade, entende? A soltura psicótica não é uma escolha, não é uma liberdade, entende? É isso que clinicamente é importante considerar. Professor. Não sei se eu respondi. Oi. Oi, professor. Só um momento aqui, eu peço desculpa, eu vou ter que sair agora. Tá certo, Clarice? Aí você pode continuar a tua fala. Tá? Então, Tiago, só antes de você sair, eu preciso avisar a todos que na próxima semana eu não vou poder estar, porque nós vamos estar fazendo os seminários de dissertação lá do mestrado, tá? Então, eu vou ter que participar de umas bancas. É uma disciplina que a gente tem no mestrado e começa 2 horas. A gente teria que decidir se alguém pode, se vocês querem, mesmo assim, eu recomendo que vocês mesmo assim façam um encontro, mas aí alguém teria que, Tiago, se você vier, a gente combina depois Eu venho, eu posso colocar o link direitinho e a gente... Você teria que criar uma sala, porque senão eu não vou estar, eu não vou poder autorizar, entende? Não, pode deixar, Leonardo, eu vou estar aqui. E aí a gente pode dar continuidade. Agora, depois só me avisa qual é o texto e a gente vê como ficou organizado quem vai apresentar o texto. Tá. Tá bom? Ou a gente conversa, depois você entrar em contato e a gente conversa. Ok. Valeu. Sim, professor, tchau. tchau. Eu queria só saber, assim, em relação àquele texto das conferências introdutórias de 1816 e 17, de Freud, que é o estado neurótico comum, se para a época ele poderia ter sido considerado como uma questão que trataria a heteronormatividade, entende? Nas conferências introdutórias? O estado neurótico comum. Eu não sei se o senhor já leu, ou então se tem conhecimento, mas era no sentido de para a época, se ele trataria essa questão da heteronormatividade, pensando na questão das estruturas clínicas. Clarice, eu li as conferências introdutórias, mas eu acho que você nem tinha nascido quando eu li. Faz um certo tempo. Eu não me lembro mais. Eu não sei o que é que você, talvez, imagine, o que é que você está recortando aí das conferências que, para você, poderia fazer alguma referência à heteronormatividade. Se você puder dizer, talvez fique mais fácil para lhe responder. Eu vou reler, lembrar aqui, porque eu estou estudando uma formação, né? Fazendo uma formação, aí eu já li, mas eu não estou lembrando aqui qual seria a pontuação. Mas aí em outro momento, eu posso levantar alguma questão para interrogar de novo. O que eu posso lhe dizer é que, obviamente, o Freud, ele, no momento em que o Freud usa o termo falo a partir de 1931, 33, que até então ele usava pênis, né? A partir de 31, 33, eu não me lembro, é um artigo chamado Organização Genital Infantil, que ele deixa de usar pênis e passa a usar falo. E isso é uma mudança importantíssima, porque ele se livra, né? Ele suspende o aprisionamento à lógica anatômica que ele estava. Né? O Freud, obviamente, estava construindo uma teoria. Ele inicia com um certo aprisionamento empírico ou empiricista a essa lógica anatômica. Inclusive, ele tem um artigo chamado, que eu recomendo que leiam, chama Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos. Então, o Freud, obviamente, teve uma
ficou meio preso inicialmente à questão da anatomia, mas ele foi gradativamente tentando ultrapassar. Essa troca de termos de pênis para falo indica, por exemplo, esse progresso, né? Mas é claro que tem por exemplo, as acusações da Aran e da própria Butler, de uma certa... A Butler diz isso, né? De que o Freud, na bissexualidade do Freud, não tem homossexualidade. Está sempre referida à heterossexualidade. Que a tese da Butler, que é curiosa, a gente vai ter que discutir isso depois, é de que o gênero ele se funda numa foraclusão da homossexualidade. Né? É muito interessante. É uma discussão interessante. Né? É uma foraclusão, ela vai dizer que os gêneros se constituem estruturalmente, vamos dizer assim, como gênero, a partir de uma foraclusão da homossexualidade. Aí é uma discussão grande, porque o que é que ela chama de homossexualidade? Porque para Freud a libido homossexual e homossexualidade não são a mesma coisa. Às vezes dá a impressão que a Butler confunde libido homossexual com homossexualidade enquanto posição sexual desejante, e não é a mesma coisa em Freud. Enfim, a discussão é interessante, mas não dá para a gente abrir aqui. Né? Mas é claro que Freud tinha mesmo uma referência e que ele, de uma certa maneira, propunha uma certa ultrapassagem, uma sublimação da libido homossexual, né? Que é, por exemplo, o que a gente faz nas nossas amizades. Né? As nossas amizades são determinadas por uma sublimação da libido homossexual, né? Que não quer dizer que você tem uma relação homossexual com seus amigos, não é isso. Mas, né, os amores das amizades são dessa ordem, né? Eu amo os meus amigos, né? Não, que são poucos, eu não vou para a cama com eles, por exemplo, entende? Tem uma diferença aí entre a amizade e a homossexualidade, entende? Enfim, é uma discussão muito interessante, que merece a gente abrir, mas acho que não dá para a gente abrir aqui agora. Né? Léo? Oi, Márcio. Já que você não vai abrir a discussão agora, a gente abre do mesmo jeito. Eu só queria dar uma provocada aqui básica, né? Como é curioso que as relações entre a amizade de pessoas do sexo masculino costuma ter um forte componente homossexual, Exatamente. Não sei nem como chamar, né? Disfarçado, invertido, né? Seu baitola, seu viado, enfim, né? É muito curioso isso, né? Quanto mais masculino for o grupo de amigos, mais próximo da homossexualidade ele se encontra. Mas não vem, né, me dizer que eu sou viado, não, porque eu não sou muito macho, seu baitola. É mesmo, se você... As rodas de homens heterossexuais né, só fala de cu, de mulher e de futebol, não é? Quer dizer, é uma coisa curiosíssima, realmente. Tem porque é um amor entre homens, né? Que, obviamente, os homens precisam ser agressivos para poder não denunciar esse amor, não é? Acho que é uma coisa meio espartana, né? Você agride os seus amigos para dizer que os ama, né? Meus amigos todos, a gente se trata por animal. Fala animal e tal, né? Quer dizer, tem essa coisa que, obviamente, isso não precisa ser um recalcamento da homossexualidade, né? Porque senão ela retorna. Como, por exemplo, um amor homossexual, por exemplo. Não é a mesma coisa. É diferente de uma sublimação, mas tem um componente aí, né, que não é... que é depreciado, né? Que é depreciado. Como é a homossexualidade, né? É interessante, é curioso. Bom, vamos parar por aqui então, né? Eu tenho uma reunião, tem outra reunião. Quem é que pode ficar com o próximo texto? Márcio. Eu? Se aparecer, eu lhe peguei aqui pela palavra.
Já que ele chegou, né? Eu não consigo dar conta nem dos meus textos. O texto é bem interessante, esse texto chama Estudos de Gênero e Psicanálise, o Diálogo Possível. Está lá na programação. Quem não tiver a programação, peça lá no Zap que a gente manda. Vocês encontram na internet. É um texto da Jaqueline Vieira e da Mara Lago, muito interessante. Elas pegam essas autoras, a Butler, a Rubin, a própria Aran, que é essa autora que a gente leu agora, e ela vai falar um pouco das contribuições dessas autoras. E, inevitavelmente, ela abre uma série de discussões. Então, como eu disse para vocês, infelizmente, eu não vou poder estar, porque eu vou estar no seminário de dissertação, mas acho interessante que vocês continuem as discussões para não atrasar nossa programação. E aí, Márcio, vai? Filho, eu posso tentar, mas não posso me comprometer, não. Se eu puder ficar de vice... Quem poderia ser? Quem poderia... Bota o Thiago, filho. O Thiago é bom para essas coisas. Cadê esse pessoal? Cadê a Alice, Suiane? Pois é, rapaz. Eu tô A professora Jussara. Jussara. Caio. A Elisa, cadê a Elisa? A Elisa, não, acho que ela não entrou. Priscila aqui. Então, arruma de gente aqui, né? O povo já está saindo para fugir da convocação. Não, vamos lá, você, quem tiver afim, se apresenta aí, senão aí o Thiago, o Márcio, né, Márcio? Acha um jeito. Tá bom? O texto, gente, não é difícil. Ele é mais ou menos da mesma laia desse que a gente trabalhou aqui, tá? Então, até daqui a 15 dias, não é? Vocês, até uma semana. Eu só faltarei daqui a 15 dias. Tá bom? Tchau para vocês. Até lá. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Tem que parar a gravação, né?